com esse aqui, tá melhor. Amém, queridos? A paz a todos, como é que vocês estão? Tudo jóia? Meus queridos, por favor, abra sua Bíblia lá no livro do profeta Daniel. Creio eu que um texto muito conhecido. Acho que está com um pouco de microfonia, pessoal, vocês podem ver aí. Eu não entendo muito de som, mas está reverberando aqui, então eu estou achando que tem que ajustar alguma coisa ali. Melhor esse. Tá, deu errado, eu queria o outro. Amém, queridos? Por favor, Daniel capítulo 6, a partir do versículo 1. Nós não vamos ler todo o texto, vamos ler alguns versículos dele, porque eu queria comentar um pouco aqui da vida de Daniel, esse homem que para mim é uma inspiração, e eu creio que para você também. Amém? Daniel capítulo 6, a partir do versículo 1, nós vamos ler alguns versículos, tá? Acompanha comigo na leitura, por favor, na sua Bíblia. Diz assim: Dário achou bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino, e designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e sátrapas, por suas grandes habilidades e qualidades, que o rei planejava estabelecê-lo sobre todo o reino. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas não conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era negligente nem corrupto. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do seu Deus. Assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei e disseram: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto e impor uma proibição, segundo a qual todo aquele que orar a qualquer deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, será atirado na cova dos leões. Versículo 8. Agora, ó rei, emite um decreto e assinam, para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Assim, o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel, orando, pedindo ajuda a Deus. Em seguida, logo foram falar com o rei acerca do decreto real, e disseram: tu não publicaste um decreto, segundo o qual, nesses 30 dias, todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, e não pode ser revogada. Versículo 13 diz: então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes ao dia. Só até aqui. Amém? Vamos orar nesse instante. Senhor Jesus, eu quero colocar diante do Senhor essa palavra. Quero pedir ao Senhor que o Senhor fale conosco. Deus, que esse texto que a gente acabou de ler, esses versículos que acabamos de ler aqui, possam falar conosco. Eu oro por cada um que aqui está. Eu peço a tua intervenção, Jesus, que realmente a tua palavra possa falar, Jesus, aos nossos corações, porque nós queremos ter um coração parecido contigo. Queremos ter como exemplo, Senhor, esse homem de Deus, Daniel, que teve uma postura correta diante das pressões, diante da pressão do inimigo, diante de acusadores, enfim, Deus. Eu oro por isso, eu oro para que o Senhor fale conosco nessa noite, para que a gente possa ser melhor. Eu oro inclusive para que todas as mentes agora sejam levadas cativas à tua obediência e nós possamos ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Queridos, esse é um texto bem conhecido, inclusive, né? Quem aqui já leu e já ouviu sobre Daniel na cova dos leões? Acho que todo mundo, né? E até é um pouquinho complicado pregar sobre um texto desse, porque todo mundo diz: eu já sei a história, então. No entanto, hoje à tarde eu estava lendo esse texto e Deus estava falando comigo, e eu disse assim: Deus, se eu somente lesse o texto e deixasse, a Bíblia já pregaria, porque a verdade é que o texto bíblico aqui, ele é muito autoexplicativo. A gente vê a postura de Daniel e começa a ver como
não sei vocês, mas eu quando estava lendo à tarde, eu comecei a perceber, meu Deus, como eu preciso melhorar. Porque esse cara era diferente. Por isso, inclusive, que o título da palavra, os meninos colocaram aí, Daniel, um homem com um espírito, de um espírito excelente. Por que isso? Por que esse texto? Porque a gente percebe que Daniel era um homem que não se permitia viver em função do que a sociedade ou que as pessoas queriam que ele fizesse. Você percebe que o texto é muito claro, as pessoas começam a procurar na vida de Daniel alguma coisa para poder acusá-lo. E vamos ser sinceros, se as pessoas começarem a procurar algumas coisas na minha vida e na sua, provavelmente eles vão encontrar. Não é verdade? E eu estava hoje dizendo, Deus, me ajude a aparecer com Daniel nesse sentido. Porque eu sei que às vezes a gente carece de exemplos. O pastor estava falando domingo aqui no culto, e falando sobre a crise que a gente tem visto de liderança na igreja, né? A gente viu recentemente uma pessoa que foi pega com abuso sexual, claro, abuso sexual durante anos e anos, uma pessoa que era referência. E a gente tem visto pessoas na nação que não têm tido uma postura que a gente vê que deveria ser, como a Bíblia diz que tem que ser. Mas a verdade é que a gente precisa sim ter exemplos na vida. Eu estava escutando uma palavra de Douglas Gonçalves e ele estava dizendo assim, olha, não adianta nada você colocar na sua cabeça e dizer, olha, eu não quero mais ser desse jeito que eu estou sendo. Sabe, por exemplo, você não quer mais ser uma pessoa impaciente, não quer mais ser uma pessoa que não ama as pessoas, amorosa. E aí você só diz, olha, eu não quero mais ser uma pessoa impaciente. Quantos já fizeram essa oração, né? Diz, Senhor, me ajude a não ser essa pessoa impaciente. Mas Douglas Gonçalves estava falando o seguinte, olha, esse tipo, não o tipo de oração, né? Porque Deus ouve todas as orações. Mas a verdade é que eu e você, quando queremos mudar, a gente precisa mirar em alguém que é aquela postura que a gente queria ter. Por quê? Porque o ser humano é um ser extremamente visual, ele age por exemplos. Então, se eu quero mudar, se eu quero ser uma pessoa melhor, eu preciso conviver com pessoas que são melhores. Inclusive é dito que você é a soma das 5 pessoas que você mais anda. Você já ouviu isso? Essa declaração? Você é a média dessas pessoas. E se você for dar uma olhada no geral, é verdade. Se eu e você andamos com pessoas que não são exemplos para nós, e aí como diz aí na linguagem do esporte, o sarrafo vai ficar mais baixo, né? E aí, claro, naquela linguagem do salto em altura. Se você tem um sarrafo mais baixo, você vai dizer, olha, se as pessoas aqui do meu lado não estão melhores, então eu estou até melhores do que ela, eu estou acima da média, inclusive. Ou então você não tem um exemplo, é claro que você não vai avançar. E assim, eu sou muito grato a Deus porque eu tive o privilégio de andar com pessoas que foram e são melhores do que eu. Eu fui discipulado pelo pastor Márcio durante anos e anos. Nós tivemos uma convivência bem poderosa durante mais ou menos uns 10 anos. E por vezes eu olhei para a vida dele e disse, eu preciso ser mais parecido com Jesus. E depois que o pastor Márcio não mais pôde me discipular, eu comecei a ser discipulado pelo pastor. E eu também vi um homem que tinha esse exemplo. E eu quero lhe dizer que não é só de púlpito, a gente viaja junto, a gente vê, a gente convive, dorme, enfim, em casa, enfim. E eu vejo posturas na vida dele que eu preciso melhorar. Então eu e você temos que ter exemplos na nossa vida. E a pergunta que eu faço, quem são os exemplos para você? Quem são as pessoas que você tem observado e dito, olha, eu quero ser parecido com aquela pessoa? É óbvio que é naquilo que Jesus formou nela, tá? Quem são essas pessoas? Porque eu lembro também que um tempo atrás eu não queria muito me inspirar em outras pessoas. Sabe por quê? Porque às vezes a gente é orgulhoso. E a gente quer dizer assim, olha, eu não preciso de ninguém. Eu posso fazer sozinho, eu dou conta só. E a verdade é que a gente não dá conta sozinho. Então eu olhando hoje para a vida de Daniel, eu disse, meu Deus, como eu preciso melhorar? Como é que eu preciso avançar? A verdade é que se eu lesse esse texto aqui, só para vocês, eu não precisaria ministrar, porque a palavra está falando. A gente lendo o texto, a gente vê a postura de Daniel, quais foram as posturas que ele teve. Então eu só quero passar para vocês algumas coisas que chamaram a minha atenção nesse texto,
para que a gente possa meditar e você possa pensar: como é que eu tenho sido? Será que eu tenho ficado aquém daquilo que Deus tem para a minha vida? Então a primeira coisa que eu queria trazer para você, depois de a gente ter lido esse texto, e aí é o tema da palavra, Daniel era um homem de um espírito excelente. Daniel não era um homem qualquer. Daniel não era aquele tipo de cristão que você olhava para ele e dizia: é mediano, sabe? Aquele cristão que vai para o culto dia de domingo, na segunda-feira, se ele lembrar, à noite ele ora, e ele diz assim, tinha um amigo meu que disse que estava tão cansado uma vez, tinha trabalhado o dia todo, e ele tinha um alvo de oração assim, no quarto dele. Aí ele disse que estava tão cansado da noite que ele olhou para o quadrinho de oração, apontou a mão e disse: Senhor, tu sabes. E dormiu. Eu não estou falando desse tipo de crente que vem no domingo, escuta somente aquela palavra e durante a semana toda parece que liga o modo descrente ou encapetado e começa a agir de uma maneira totalmente que não tem nada a ver. Daniel era um cara diferente. Inclusive, no texto bíblico que a gente leu, se você puder ler comigo, na verdade, porque onde a Bíblia diz que Daniel era um homem de espírito excelente, não está nesse texto que a gente leu, mas em Daniel capítulo 5, versículo 11 e 12. Rapidinho eu vou ler com vocês. Diz assim: olha, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porque espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e soluções de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Belsazar. Chama-se, portanto, Daniel, e ele dará a interpretação. Esse texto aqui está falando do rei que veio após Nabucodonosor e começou a utilizar os utensílios da casa do Senhor para fazer uma festa lá. E aí tem aquela inscrição, né? Mene, Mene, Tekel, Parsim. Quem é que lembra desse texto? E aí ninguém sabia o que estava sendo dito, chamado Daniel. E a descrição, veja, a descrição de um não crente, tá? Não era Daniel que estava escrevendo dizendo que era ele não, tá? Óbvio que o livro de Daniel foi escrito por ele. Mas o que eu quero dizer é que quem estava dando esse testemunho de Daniel não era as pessoas de dentro da igreja. Porque às vezes o que a gente percebe é que dentro da igreja todo mundo é joia, não é? Até tem uma brincadeira, né, que diz que o filho chegou para o pastor e trouxe um colchão para deixar para o pai, e o pastor perguntou: o que é isso, meu filho? Não, eu trouxe esse colchão aqui para o meu pai dormir aqui na igreja, porque lá em casa ele é o capeta, aqui na igreja ele fica tranquilo, então é melhor que ele durma aqui e fique aqui para o resto da vida. Infelizmente a gente tem visto cristãos dessa natureza, mas Daniel não era esse tipo. Como o próprio Paulo fala, quando ele estava escrevendo a Timóteo, ele diz: olha, torna-te padrão dos fiéis. Então, certamente Daniel era esse padrão. Era um cara em quem habitava um espírito excelente. No original, isso quer dizer que era uma pessoa preeminente, ou seja, excedente. Ele era acima dos demais. Certo? Inclusive, essa descrição de quem era Daniel me lembra de um texto em Provérbios. Lá em Provérbios, capítulo 22, 29, diz assim: olha, vê um homem perito em sua obra, ele não vai ser colocado entre os quaisquer, mas entre os reis. Então Daniel, em tudo que ele fazia, ele era excelente. Então eu não estou só falando que Daniel era excelente dentro da igreja, ou seja, lá na sua célula. Não, Daniel era um cara excelente em tudo que ele fazia. Ah, Tiago, por que você está dizendo isso? Você está aí inventando coisa. Não, vejam, a Bíblia mesmo fala, no texto que a gente leu, no capítulo 6, que Daniel foi colocado entre os 120. Na verdade, foram levantados 120 sátrapas, e Daniel foi colocado entre os 3. Mas a Bíblia fala que o rei almejava colocá-lo como chefe de toda a nação. A pergunta que eu faço: se aquele rei estava querendo colocar Daniel como o
o mais alto entre eles, ele era alguém que era negligente? Claro que não. Ele era alguém que se podia confiar. Ele era excelente. E a pergunta que eu faço para nós é: o que é que os outros têm dito a nosso respeito? O que é que as pessoas têm falado quando olham para nós, quando nós não estamos na igreja? Porque, infelizmente, eu já ouvi muita gente chegar para mim e dizer: olha, tal pessoa, não sei se converteu ou não. Um cara chegou para mim e disse: olha, não, realmente você mudou de vida, mas aquele rapaz lá, para mim é a mesma coisa. Veja, que coisa terrível. Eu e você estamos, José Milton, está pensando em ninguém não, né, João? Então você olha o testemunho, e muitas vezes, inclusive, queridos, pessoas têm deixado de vir para a igreja, porque nós não temos dado testemunho. Não é verdade? Esses dias eu estou indo toda quinta e sexta-feira para João Pessoa, para estudar, e para economizar na gasolina eu levo pessoas no BlaBlaCar e volto trazendo também. E aí, semana passada, era festival de inverno aqui em Garanhuns, então veio um monte de gente de Recife para cá, né? Então, ofertei as caronas e enchei o carro. 2 homens e 2 mulheres, a gente estava vindo. E, obviamente, eu estava escutando minhas músicas, gospels, no carro. E aí, eu estava escutando lá, e provavelmente era um pagode, Cláudia. Pagode gospel, claro. E aí, eu não sei se era, não lembro. Eu sei que eu parei num local lá para pegar as pessoas, a pessoa entrou no carro, beleza, a gente foi embora. A gente conversou, parou num local lá para o pessoal poder tomar um café, ir ao banheiro, e a gente continuou conversando, e deixei-as aqui em Garanhuns. No outro dia, a gente foi fazer evangelismo, no sábado. Quem era que estava lá no evangelismo? No sábado. Naquele evangelismo. E eu encontrei com as 2 meninas que estavam com carona comigo. E uma delas me disse: olha, quando eu entrei no carro ontem, que eu ouvi aquela música que estava, eu disse que levantou a cabeça assim, disse: não acredito não que eu peguei um crente chato. Vê. Aí ela disse: mas quando a gente continuou, e eu estava até falando para minha amiga, a amiga dela estava do lado, ela disse: mas eu estava falando para minha amiga aqui, que você não é isso. Aí soltou lá um palavrão, né? Você não é um crente, não posso nem dizer o que é que ela disse. Você é um crente diferente. E aí ela era ateia, a outra disse que acreditava em tudo, enfim, a Marca até estava comigo lá na hora. E aí, mas veja, o que é que as pessoas têm pensado de você? Que você é aquele tipo de gente que fica apontando o defeito dos outros. Não mudou em nada. Eu não fiz nada de pecaminoso, mas eu não fiquei apontando a vida dos outros. E ela percebeu, sem eu ter feito nada, eu não fiz nada de, não peguei a Bíblia lá para ler, para evangelizar, porque eu acredito, pessoal, que a nossa vida é muito maior do que a Bíblia, tá? Não estou querendo dizer que é a palavra do Senhor, deixa eu mudar aqui para não ter um corte, né? Eu estou dizendo que a sua vida vai falar mais do que você ler a Bíblia para as outras pessoas. Não adianta nada você querer mostrar um texto para não sei quem ou para alguém, se você não tem postura na sua vida cotidiana. Eu canso de ver os meus alunos no colégio, eles chegam na faculdade: professor, o senhor é diferente dos outros que a gente já viu. Agora, eu estou fazendo muita coisa? Não, fazendo nada. Eu não prego na faculdade, não faço isso. Não utilizo da aula para ficar pregando. Eu dou minha aula e eu sempre digo a Deus: Senhor, eu sei que aqui eu sou um profissional, mas eu quero que a minha vida influencie pessoas. É isso. E até eu estava um tempo desse em crise, porque eu estava dizendo assim: Senhor, eu estou aqui, tenho essa oportunidade toda para ter contato com essas pessoas, e eu estou achando que eu não estou influenciando. E depois algumas pessoas chegaram para mim, começaram a falar, alguns alunos vieram para a igreja e tudo, e Deus me disse: você está assim, você não precisa falar nada, você precisa viver. E Daniel era esse tipo de gente, não era esse crente mediano que a gente infelizmente vê aí. Esses dias eu fiquei abismado, um homem crente, eu acho, soltou um áudio aí do cara, o cara falando palavrão, e ainda relacionando com Deus. Ou se você fala aquilo, não é de uma hora para outra, não é?
Não é assim, saiu sem querer, escapuliu. A forma que foi, e até o áudio ele diz, olha, ele diz assim, desculpa a expressão, mas Deus, não sei se vocês escutaram, né? Mas enfim. Que tipo de evangelho a gente tem visto hoje? Será que nessas pessoas, ou até em nós mesmos, porque é muito fácil a gente estar aqui de cima do púlpito apontando para os outros, né? Mas quais são as posturas que a gente tem tido? E Daniel era esse homem diferente. Daniel era esse homem, como a própria Bíblia fala, que nele habitava um espírito excelente. Então a verdade, irmãos, é que a gente precisa olhar para a vida desse homem e dizer, olha, o que é que eu posso aprender com ele? Como é que eu posso melhorar? Porque eu não estou querendo aqui dizer, e eu quero dizer inclusive, que essa palavra é para mim. Não estou aqui pregando para vocês como se eu estivesse fora, não. Porque o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco também. Não é? Eu e vocês estamos submissos à mesma palavra. Então eu e você precisamos avançar e mudar. Porque a verdade é que Deus não vem buscar uma noiva omissa, pecaminosa, cheia de defeitos. E se realmente é, como eu creio, que nós estamos vivendo a última geração para o retorno de Jesus, queridos, a gente está longe. O negócio não está bom, não. Tem gente que se tocar um forró dança. Crente. Não é? Então eu e você precisamos avançar. Parar de dar desculpas, porque infelizmente a gente é aquele tipo de crente que se o outro errar, até ano passado, né, teve uma pessoa que chegou para mim e disse, olha, tu viste que não sei quem estava no festival de inverno? Eu disse, ô jogador, eu não vi não, que eu não fui. Como é que eu vou ver? Agora, como é que tu sabe? Né? Ele não estava vendo a transmissão ao vivo. E até teve a transmissão. Mas vem, com os outros, o pastor costuma dizer isso, né? E eu concordo demais com ele. Com os outros, a nossa régua costuma ser muito alta. A gente aponta, a gente diz que os outros estão errados. Mas quando é com a gente é complacente, né? Não, é besteira. Não, só foi uma falhazinha, né? Quando vai confessar alguma coisa, olha, eu acho que eu fiz errado. Não, eu fiz errado. Ou então fica justificando, né? Sabe, uma das piores coisas que você pode fazer na sua vida, se você quer crescer, é dar desculpas para os seus erros. Sabe? Por que dar desculpa é tão ruim? Porque quando alguém chega para você e diz, olha, você está errando nessa área, e você justifica o que você fez, você está dizendo para o seu cérebro, isso é programação linguística, que você não errou, que foi alguma circunstância que te fez errar, não foi você. Então, se não foi você que errou, quem é que precisa mudar? Ninguém. Ponto. Se você errou, não, fui eu. Fui eu que errei. Me perdoe, estou errado. E agora, que Deus tenha misericórdia de mim para que eu melhore. Adianta eu ficar enrolando? Justificando? Não, errei, ponto. Então, quando a gente vê a vida de Daniel, a gente percebe que ele era esse tipo de homem. E assim, eu quero enfatizar que Daniel não era um cara excelente somente dentro da igreja, nas coisas da igreja. Porque às vezes eu vejo gente que, dentro da igreja, o serviço dele é excelente. Não é? Cara, você precisa do cara, ele está para tudo. Desde de lavar a igreja, a ministrar a palavra na célula. Enfim, o que quer que seja, o cara está pronto. Mas quando você vai ouvir do chefe dele no trabalho, o negócio é complicado. Por que será? Que mentalidade é essa? Eu lembro quando eu estava na faculdade, um pessoal chegou para mim e queria que eu desse fila para eles. E eu disse, eu não vou dar não. Se vocês quiserem que a gente estude antes, a gente estuda. Aí o outro disse assim, não, é porque... Como foi? Eu acho que ele disse, não, é porque ele é crente, ele não dá não. Aí o outro disse, mas eu fui crente. Eu passei 13 anos da minha vida lá na igreja. Aí eu disse, mas você conheceu Jesus? Ele disse, não, rapaz, eu fui crente. Eu ia para tal igreja, eu disse, você conheceu Jesus? Aí eu fui cutucando ele, e aí ele, é porque assim, veja bem, o diabo nasceu no céu, mas está no inferno, vai para o inferno. Nascer em algum lugar não significa muita coisa.
Não é? E aí foi aquela zoada lá na sala, porque eu não dava fila, que eu era cabuloso, que não sei o que. Eu disse, não, eu não vou. Não vou ter uma postura diferente daquilo que o Evangelho me pede para ter. Então, a verdade é que a gente precisa, queridos, melhorar. A gente precisa dar exemplo, porque muitas vezes as pessoas não estão vindo para a igreja. O nosso testemunho está lá embaixo. Como é que a gente vai evangelizar alguém? Amém? Ou misericórdia? Misericórdia para todos nós, né? Estou junto. Segundo ponto que eu queria falar sobre a vida de Daniel, e eu queria que você lesse comigo, por favor, é que Daniel era um homem fiel. Vê o versículo 4 desse texto que a gente que a gente leu. Daniel, capítulo 6, versículo 4. Então, a Bíblia diz que Daniel se destacava, e aí aquelas pessoas ficaram com inveja de Daniel. E aí o que é que acontece? Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiam, não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não negligente e nem corrupto. Daniel era um homem fiel, tanto nas questões do reino, como nas questões também aparentemente seculares. E aí, tem uma pergunta que eu queria fazer para vocês, e para mim também. O seu líder pode confiar em você? Por exemplo, ele vai viajar, certo? Ele está de férias, Cleia agora foi para Maragogi, não foi, Cleia? Viajou, deixou alguém responsável lá na célula, não foi, Cleia? O seu líder pode fazer isso. E assim, ele ficar tranquilo, tá? Não é deixar alguma coisa para você fazer e ficar nervoso, porque será que aquele cara vai fazer? Paulo, inclusive, fala isso de Timóteo, né? E toda vez que eu leio esse texto, eu fico muito emocionado. Paulo diz assim de Timóteo: ninguém tem o mesmo zelo que Timóteo tem pela igreja, como eu tenho. O seu líder pode falar isso de você. E aí, quando estava escrevendo essa palavra, eu lembrei do pessoal que me ajuda na Fire, né? E que turma abençoada. Eu sei que se eu deixar, eu e a Amanda precisarmos viajar, e se eu deixar com o pessoal da Fire, eles vão fazer. Não vou dizer o nome dos particulares aqui, para não elevá-los tanto, mas eu sei que eu tenho pessoas que eu digo assim, olha, faz isso aqui, eu não preciso, e é claro que eu faço, tá? Eu supervisiono para saber se está tudo certo, mas eu sei que se eu nem fizesse isso, tudo estava certinho, porque a pessoa é fiel, faz as coisas, e a gente tem precisado de pessoas assim. O pastor, no domingo, a gente saiu para jantar, e aí o pastor disse, olha, Tiago, eu preciso que você ministre na quarta-feira. Eu disse, estou pronto, preparado e querendo. E aí, só que depois eu fiquei pensando, eu não sei se vocês sabem disso, né, mas as pessoas que convivem mais próximo com o pastor, eu acho que toda a igreja sabe, eles são muito zelosos com as coisas de Deus, demais. E eu sei que para eles viajarem e deixarem alguém para trazer a palavra, ficar responsável pelo culto, eles têm que confiar. E eu fiquei dizendo, Senhor, obrigado, porque os pastores confiam em mim, em trazer a palavra, que eu não vou falar besteira aqui no púlpito. Você já pensou nisso? Esses dias, inclusive, eu estava orando, e Deus me disse assim, olha, eu tenho um chamado na sua vida, você sabe, né? Sei, Senhor. Aí Ele me disse, mas parece que muitas vezes você não percebe que o que eu trouxe para você é muito maior do que as coisas de fora. Vocês já sentiram isso, né? Deus estava falando, filho, eu tenho para você um chamado pastoral, mas você sabia que esse chamado, é o chamado mais nobre que existe? E eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu não estava valorizando. Sabe, às vezes Deus nos dá algumas coisas para fazer no reino, e nós não valorizamos, como se fosse uma coisa qualquer. Salvo engano, foi Billy Graham que disse isso, né? Alguém queria que ele fosse conselheiro do rei, ou da rainha, foi algo do tipo, ele disse, vocês acham que eu vou... Oi? Candidato a presidente. Meu ponto eletrônico aqui é bom, viu, Cláudio? E ele disse, vocês acham que eu vou me rebaixar? Veja, a gente tem esse pensamento. Eu estou servindo nas coisas do meu Senhor,
Eu tenho esse coração de fidelidade ao que Ele faz. O que Ele deixa na minha mão, eu faço da melhor maneira possível. E queridos, eu não quero trazer essa palavra em tom de acusação, como se eu fosse o cara que estou aqui, que eu nunca falhei, que eu nunca errei. O pessoal que está no setor sabe. O pessoal que convive comigo, minha esposa mais ainda. Não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou falando é assim, você quer mudar, você quer avançar. Porque existe uma profecia bíblica que diz que Jesus só voltará quando o menor for parecido com Davi. Estamos nessa média? O negócio é complicado. Porque a gente não tem visto isso, infelizmente. Então, nessas coisas pequenas, nós precisamos ser fiéis. Então, que Deus possa nos ajudar a ser parecido com esse homem. Quando eu leio, tem algumas pessoas na Bíblia, eu não sei vocês, mas tem algumas pessoas na Bíblia que eu admiro muito. Daniel é uma delas, Davi, Paulo, Daniel e José. São algumas pessoas que eu admiro demais, certo? E eu acho que você precisa pensar em algumas pessoas que para você são exemplos, que podem fazer você avançar. Amém? Prosseguindo, eu vejo nesse texto que a gente acabou de ler, que Daniel também era um homem de integridade. Lê só esse versículo 4, de novo, só para você perceber. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas não conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era negligente nem corrupto. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar Daniel, a menos que seja em algo relacionado com a lei de Deus. Meus irmãos, quando eu li isso hoje de tarde, eu disse: misericórdia. O cara não tinha nada que o povo pudesse acusá-lo. Não tinha. Somente uma coisa: na lei do Senhor. E não era porque ele ia pecar não, viu? É porque ele não ia deixar de seguir o que Deus tinha dito. A Bíblia fala que Daniel era esse homem íntegro e fiel. E inclusive isso causou inveja. Porque muitas vezes a sua integridade, a sua fidelidade, causa inveja nas pessoas, raiva. Essa pessoa que eu estava dando testemunho para vocês, ela disse: eu não gosto de crente. E eu fiquei pensando, por que ela não gosta de crente? Será se foi porque ela viu crentes que não são crentes? Ou será se o próprio diabo joga isso? Porque tem pessoas que não gostam de você só porque você é crente. Quem já passou por isso? Acaba de dizer assim: olha, não, aquele bicho é muito chato. Ele fica apontando o dedo para todo mundo. Você nunca fez isso. Mas parece que a pessoa acha que você está fazendo isso porque você está querendo ser santinho demais. Ou então dizem assim: oxe, aquele caba pintou e bordou, fez o que fez e agora vem dizer que é crente. Aí é bom demais. E eu já ouvi isso muitas vezes. Porque todos nós tivemos uma vida pré-Cristo. E às vezes a gente não teve a postura correta lá atrás. Mas vejam, esses homens olharam na vida de Daniel e disseram: olha, por aqui a gente não vai conseguir fazer nada contra ele. A gente tem que procurar alguma coisa na vida desse cara que não é integridade para poder tocar. E aí as pessoas disseram: olha, nós temos que tocar na fé e no amor dele, por Deus. E aí é que a coisa fica séria. Porque vê, Daniel, depois disso, mesmo sendo esse homem íntegro, só que para mim, Daniel, ele tinha um quê a mais. Eu nem coloquei aqui no texto, mas agora me veio à mente. Daniel, além desses pontos que eu falei para vocês, ele era um cara humilde. E esses dias eu estava orando, e acho que eu estava lendo um livro, e no livro dizia assim: olha, humildade também é você aceitar os planos de Deus na sua vida. Eu disse: o que é que tem a ver humildade com isso? E aí no livro ele dizia: olha, você não aceita os planos de Deus na sua vida porque você acha que os seus próprios planos são melhores. E por achar que os seus planos são melhores, você não aceita os planos de Deus. Eu disse: misericórdia, quantas vezes eu disse a ele que ele estava errado. Que eu disse que os planos dele não eram os melhores. Que eu disse: Senhor,
o Senhor está complicando as coisas. Não podia ser por aqui, não. Eu já disse a Deus, não sei se vocês disseram, mas eu já disse. E a verdade é que isso era orgulho. Era orgulho, eu estava achando que os meus planos eram melhores. E Daniel não era esse tipo de cara. Porque veja, ele poderia ter se enchido totalmente de justiça própria, não era? De orgulho. Porque o cara era leal, ele era íntegro. Ele sabia, provavelmente, o governador chegou para ele e disse, olha, eu quero colocar você entre o cabeça aqui. Se fosse outra pessoa, ele tinha se enchido. Ele tinha dito, eu sou o cara mesmo, então. Mas ele não fez. Ele continuou. E aí eu queria ler com vocês o próximo ponto, que é Daniel, ele foi extremamente firme. E eu queria ler com vocês a partir do versículo 6. Diz assim, ó. Assim, os supervisores e os sátrapas de comum acordo falaram com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos e os sátrapas, os conselheiros, os governadores, concordaram que o rei deve emitir um decreto e impor uma proibição, segundo a qual todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite um decreto e assina-o, para que não seja alterado, conforme a lei dos médios e dos persas, que não pode ser revogada. Assim, o rei Dário assinou. Versículo 10, preste atenção no que Daniel fez, tá? Por isso que eu estou dizendo que ele é um homem firme. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e fez o que costumava fazer. Orava 3 vezes ao dia, se ajoelhava e orava e agradecia a Deus. E aí? O cara disse, olha, se você fizer isso, você vai ser jogado na cova dos leões. Queridos, por muito pouco, a gente tem dito, vou nada. E me parece que ele fez questão. Ele soube do decreto, ele disse, tá bom. Foi para lá, entrou no quartinho dele de guerra, virado para Jerusalém, e fez o quê? Orou. Não mudou nada na vida dele. Nada. O cara continuou o mesmo. Pressão, com pressão ou sem, possibilidade de perda de emprego ou não, possibilidade de ser morto, porque naquela época não tinha boquinha não, viu? Inclusive, se vocês lerem o texto depois, tiverem curiosidade de ler, o próprio governador disse assim, eu não acredito não. E agora? Ele tentou um jeito lá de resolver a parada, se eu não posso deixar esse cara morrer. Porque eu amo Daniel. Veja o tamanho de testemunho e como aquele cara serviu aquele rei daquele nível, para um rei se compadecer dele do jeito que estava se compadecendo. E aí os sátrapas chegaram para ele e disseram, rei, o senhor não pode mudar não a lei, viu? Na verdade, eles fizeram uma sataneira mesmo, né, para pegar Daniel. Eles fizeram o negócio certinho. Não tinha como sair. E o que é que Daniel disse? Tem como sair. Eu vou orar, não vou mudar nada não. E os infelizes ainda foram lá, acho que foram de ponta de pé assim, ó. Não foi? Lá para a janela dele ouvir se ele estava orando. Eu acho que não deu aí 1 hora, 2 não. Já foram lá, rei, dedo duro. É feito irmão, né? Minha irmã às vezes fazia umas coisas erradas. Teve uma vez que ela estava lá na oficina do meu pai, e não tinha onde a gente mora hoje, né? Construído não era ainda, era tudo oficina. E aí meu pai tinha um Fusca azul que ele disse que era meu. Depois ele tomou. Aí eu estava lá lavando o Fusca, e aí, eu acho que eu tinha uns 10, 12 anos, não lembro bem. E aí minha irmã estava tomando um goró lá embaixo. Aí eu disse, olha, tinha uma amiga dela que eu não gostava, né? Disse, olha, essa aí, safada, não sei o quê, falei um monte de coisa com a menina, está lhe levando para fazer coisa errada. Eu vou dizer amanhã agora. Saí da minha casa, fui até a casa da minha avó, na Avenida Caruaru, acho que dava 1,5 km, e disse, manhã, Sabrina está fazendo isso, isso e isso lá em casa, viu? Estava com uma latinha de pitu. Aí quando foi aquela zoada, todo pronto, era esses aqui. Mesmo jeito. Olha, rei, o cara está desobedecendo a tua ordem. O rei fica perturbado, não consegue dormir. Vejam. Preste atenção, imagine, naquela época, um rei que tem um súdito, alguém que te serve,
Tu vai ficar preocupado com ele sem dormir, jejuar, não comer, não deixar ninguém tocar instrumentos na tua frente para te alegrar? Tinha que ser alguém diferente. E Daniel era esse cara. Então, eu percebo que, às vezes, a gente tem dado muitas desculpas para as circunstâncias que a gente enfrenta. Ah, não dava não para eu fazer. E Daniel foi o contrário. Isso eu não vou mudar não, porque tem um decreto aí. E eu acredito, sinceramente, que a gente tem que começar a se preparar para esse tipo de coisa. E eu lhes digo que tem vezes que eu vejo algumas coisas erradas e eu quero me omitir, quero ficar calado. É melhor ficar calado aqui do que, sabe, falar alguma coisa, ser visto como chato. Ninguém vai fazer nada, porque aqui no Brasil a gente não tem esse tipo de penalidade ainda, por enquanto. Por enquanto. A gente fica com medo, às vezes, da pessoa te excluir do grupo, dizer que tu é chato, não é? E Daniel estava sobre pena de morte. E ele disse, eu não vou mudar. É uma coisa incrível que esse cara fez. Sabia que ia morrer. Muito parecido, inclusive, com os amigos dele, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Que foram para a fornalha de fogo. Muito parecido. Inclusive, naquele texto é muito poderoso, porque eles dizem, olha, rei, nós vamos para lá. Se o nosso Deus quiser nos tirar, amém. Se ele também não quiser, amém também. Daniel foi do mesmo jeito. E aí, quando é no outro dia, o rei, sem conseguir dormir, ele vai cedinho lá e grita de longe, Daniel, servo do Deus Altíssimo, o teu Deus foi capaz de te livrar da cova dos leões. E eu fiquei lendo o texto já tarde, eu disse, capaz, ele podia fazer o que ele quisesse, mas poderia ser que ele não quisesse fazer. E Daniel disse, eu estou aqui. Ele mandou um anjo e não permitiu que os leões me pegassem. Mas vejam, existia a possibilidade de Daniel ter sido comido pelos leões? Sim. Deus era menos Deus? Não. Não. Mas aprove a Deus livrar Daniel da cova dos leões. Ele entendeu que era o melhor. Inclusive, se vocês lerem o final desse capítulo 6, vocês vão ver que ele lança um edito, o rei lança um edito real dizendo, olha, esse é o Deus poderoso que salvou Daniel. Ou seja, o testemunho daquilo que ele fez na vida de Daniel foi incrível. Glorificou o nome do Senhor. Então, o que eu queria deixar para vocês nessa noite era isso. Como tem sido o nosso estilo de vida? Como tem sido a nossa vida diante de outras pessoas? E perceba que, como eu estava falando, Daniel, ele chegou em um patamar que ele não precisava. Ele tinha tudo de o melhor. Ele era o cara que era influência. E até, quando eu estava fazendo... O que é que acontece quando Deus nos colocar em posições de referência? Que a gente começa a ganhar mais dinheiro. Quando a gente não tem mais problema de dinheiro. Sim, em linhas gerais, tá? Porque é difícil a pessoa não ter uma continha para pagar. Mas eu estou falando assim, quando isso não é mais a tua preocupação. Quando a prosperidade bate na tua porta. Quando você é alçado a um patamar diferente. Como é que você tem reagido? Porque para mim o teste da prosperidade é muito pior do que o teste da escassez. É muito mais fácil você se orgulhar quando as coisas estão dando certo do que quando as coisas não estão. Não é verdade? As coisas não estão dando certo, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar correr para Deus. Mas quando as coisas não estão boas? Tem até uma música do nosso Thales Roberto, que José Milton gosta muito, né, José Milton? Gostava, né, José Milton? Que ele diz assim, ele estava orando, né, a música dele é meio que uma oração, e ele diz, olha, Deus falando para ele, né, depois que eu usei, o coração mudou, eu fui abandonado e não fui mais o centro. Quantas pessoas, depois que Deus começou a abençoar, mudaram? Pense aí. Quantas vezes nós, por nada, né, porque é assim que eu fico pensando, o cara come chiclete no chão, ganhou uma coisinha e começa a achar que é
tem que pisar em todo mundo, tem que achar que é o cara. É diferente, né? Eu acho que quanto mais a gente avança, tanto na vida cristã ou prosperidade, enfim, no que quer que seja, a própria Bíblia diz que não é pecado você crescer financeiramente. A Bíblia diz que se as tuas riquezas aumentam, não ponha nelas o coração. Mas a verdade é que a gente tem colocado o coração nessas coisas e deixado Deus de lado. E Daniel não fez isso. Por isso que eu admiro tanto Daniel. Não é aquela oração de Agur, né? Agur disse assim para Deus: Deus, nem me dê muito, para que eu não me soberbeça, nem me dê pouco, para que eu possa, está vendo aí, Davi? Para que eu possa roubar e desprezar o teu nome. Veja, pessoal, é uma oração meio, assim, como é que eu posso dizer? Acomodada, né? Porque, percebam, será que ele não poderia crescer o suficiente para um lado ou para o outro? Mas foi a oração dele. E eu tenho certeza, imagine, como Deus fica feliz quando alguém é abençoado e o coração dele não está nas bênçãos. Porque pensem comigo, vai chegar um tempo que nós vamos precisar ter uma frente de evangelismo muito mais forte, missionários sendo levados, enfim, a gente vai ter um tempo bem complicado à frente. E quem é que vai manter essas pessoas? Se não forem pessoas que têm um coração em Deus e que tenham recursos financeiros. E às vezes a gente não pode ter nada que já começa a achar que é demais. Ah, não, é porque eu dou aula em não sei onde, eu passei um concurso público, eu fiz não sei o que, eu já sou. Minha mãe costuma dizer, né? O caixão tem gaveta, vai para o mesmo lugar, tudo comedor de feijão e arroz. Não vai mudar nada. Até tem um texto que eu queria encerrar lendo esse texto para vocês. Falando um pouquinho disso que a gente falou. Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 e 18. Diz assim, olha: não digas, portanto, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que, sobre juramento, prometeu aos teus pais, como se vê hoje. Então vê, Daniel, ele foi colocado nesse local, mas ele não mudou, porque tinha finanças, porque tinha dinheiro, porque tinha autoridade. Ele foi a mesma pessoa. E quando Deus mudou os planos, que ele não sabia, ele permaneceu um cara firme, que não mudou, e se submeteu totalmente aos planos de Deus. Então, para mim, esse cara é um grande exemplo de Deus. Porque ele poderia, sim, ter se omitido. Ele poderia ter dito: não, é só 30 dias. Durante 30 dias eu não oro, ou se eu oro escondido, sem ninguém ver. Vai passar, é só uma frente fria, e depois eu continuo com as coisas que eu tenho. Ele fez o contrário. Aí eu fico olhando assim: rapaz, eu tenho que ter coragem para fazer um negócio desse. Peito aberto, né? É como Estevão, né? Estevão estava na frente daqueles homens. E eu queria que você ficasse de pé para a gente orar. Encerrando, vou pedir ao pessoal do louvor. Estevão estava de frente daqueles homens. E aí, os caras tudo com pedra lá para meter nele. E ele disse: olha, vocês é quem mataram Jesus. E ele dá aquele discurso belíssimo. E as pessoas começam a dizer um monte de coisa com ele, dizendo que vão matá-lo. E ele diz: olha, eu vejo o meu Senhor em pé à direita de Deus. Aí é que o pau canta. E ele firme. Então, queridos, não é aquele tipo de palavra de bênção, né? Deus vai lhe dar. Mas é a palavra do Senhor. E a gente precisa ouvi-la, meditar na palavra do Senhor. E saber que precisamos avançar. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar nesse momento. Senhor Deus, eu quero colocar diante do Senhor, Deus, as nossas vidas. Eu
quero te pedir que o Senhor toque os nossos corações, Senhor. Que o Senhor toque a nossa alma, Jesus. Que o Senhor influencie a sua igreja, usando como exemplo o teu servo Daniel, Jesus, que foi fiel, que foi um homem de espírito excelente, que foi um homem íntegro, que foi um homem firme, Jesus, que não foi orgulhoso, que submeteu aos teus planos. Nos ajuda, Jesus, nos ajuda a ter esse coração, Deus, correto diante do Senhor, que se submete, que sabe que o Senhor tem os melhores planos, que ama o Senhor acima de todas as coisas, que não muda, Jesus, quando as situações acontecem, Deus. Nos ajude, Jesus, quando vir o teste, a gente possa ser fiel, a gente possa ser leal, a gente possa ter um coração parecido com o coração de Daniel, Jesus. Nos ajude, Espírito Santo.